Todos os vinhos Jerez são feitos de uva branca, tem aromas semelhantes aos vinhos madeira. Amigos do Malte, eu sou Carlos Henrique, este é meu canal Whisky Review e hoje aqui nós vamos começar falando de uma forma diferente dos whiskies. Antes de começar a falar do whisky, vamos falar um pouco da região de Jerez ou Xerez. A gente sempre fala de vinho maturado em barris europeus sherry, que na verdade são whiskies que são maturados em barris onde são feitos vinhos na região da Andaluzia, na Espanha. Mais especificamente fica na região sul, ao sul da Espanha, entendeu? Então é por isso que você tem os vinhos com essa denominação Jerez. Na verdade você tem a denominação de Jerez, mas também pode ser classificado como Jerez Sherry e também Jerez falado em francês. Não sei falar francês, não sei como é que fala. E esses vinhos que tem essa denominação Jerez, eles ficam num triângulo, numa região onde você tem a cidade de Jerez de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda e El Puerto de Santa Maria, que é a cidade que fica mais próxima ao litoral das três. Essa região é uma região quente, com verões bem quentes, invernos bastante amenos, com pouca chuva e muita influência da área oceânica, mantendo assim uma umidade do ar da região e também salina da região. E essa região também é uma região onde a terra ela retém, onde o solo na verdade retém muita água, então isso é muito bom para o crescimento e para a produção das videiras. Outra característica do vinho Jerez também é que ele é um vinho que a gente fala fortificado, ou seja, em alguma fase da produção dele eles colocam um pouco de aguardente, e essa adição de aguardente pode ser feita no início ou no final da produção, e isso acaba caracterizando o vinho Jerez entre ser um vinho seco ou ser um mais adocicado. Todos os vinhos Jerez são feitos de uva branca, onde a principal usada por eles é a uva Palomino, e essa uva ela é fermentada no final também do processo, deixando o vinho mais seco, gerando um vinho incolor e com pouca acidez. E você tem outras uvas que são usadas também, que são a Moscatel e a Pedro Ximénez, que é a PX, né, que a gente sempre fala barris envelhecidos em Pedro Ximénez ou PX. Então você tem a Palomino, a Pedro Ximénez e a Moscatel. Outra característica do vinho Jerez também é que tem um amadurecimento, onde tem um armazenamento dos barris, eles amadurecem num sistema chamado criadeiras e soleiras, onde os barris criadeiras ficam mais no topo e os que ficam embaixo são soleiras. E onde os vinhos novos são sempre colocados para envelhecer nos barris de cima, e os de baixo, que são soleiras, servem para engarrafamento, sendo que eles nunca esvaziam soleira. Eles tiram uma parte, colocam um vinho um pouco mais novo lá dentro e vai fazendo esse método de soleira. E é sempre abastecido assim, como você tem as fileiras, você tem o soleira e tem os outros que são os criadeiras. Soleira está embaixo, você pega, engarrafa ele, e o barril de cima, a criadeira que está mais próxima dele, você pega e reabastece esse soleira com ele. E também eles falam que nesse processo você tem na parte do soleiro o vinho mais velho, e você tem as criadeiras que você vai sempre colocando do mais novo para o mais velho, do mais novo para o mais velho. Eles falam que quando você faz essa mistura, o vinho mais velho ele educa o vinho mais novo, e o vinho mais novo ele dá uma rejuvenescida no mais velho, e que isso dá muito mais sabor, tem uma complexidade maior para o vinho. E nessa fase de maturação, de envelhecimento desse vinho, você tem que deixar ele no mínimo 2 anos ali, sendo que eles sempre ficam um pouco mais. Que o vinho soleira geralmente, conforme você vai fazendo essa mistura, a idade que você tem de vinhos ali dentro são maiores que 2 anos. E aí depois de você fazer todo esse processo, ainda tem outros processos aí que eu não vou ficar descrevendo aqui, você acaba tendo uma infinidade de estilos diferentes, vinhos da região de Jerez, na Espanha, mas eles ficam divididos em 4 grupos, onde você tem os generosos,
Dulces Naturales, generosos de licor e categorias especiais. Dentro dessa categoria tem duas que se destacam dentro do nosso universo do whisky, que sempre tem muito whisky com envelhecimento do whisky PX, que é o Pedro Ximénez, e o Jerez de la Frontera, oloroso. E essas duas categorias são a categoria dos vinhos generosos e dulces naturales. Na categoria dos generosos a gente tem o oloroso, o Jerez oloroso, que ele é 100% oxidado, tem aromas semelhantes aos vinhos madeira, e que os especialistas em vinho dizem que isso traz uma expectativa grande de doçura, mas que assusta as pessoas que tomam na primeira vez, porque na verdade você não tem tanta doçura assim nesse vinho. Porque na verdade eles são um pouco secos, tem uma certa acidez e tem a proporção alcoólica de 17%. Com isso eles têm um aroma muito intenso, que aí eles falam por isso da denominação de oloroso, e eles dizem que depois de você abrir a garrafa você pode deixar ela guardada alguns meses, porque ela não sofre tanta influência do oxigênio. Na categoria dos dulces naturais a gente tem o nosso querido e amado PX, que é um vinho bem viscoso, de tão açucarado que ele é, com pouca acidez e com aromas de caramelo e melaço bastante intenso. E muitos dos apreciadores de vinho dizem que é um vinho bastante enjoativo. Na verdade, você tem que tomar assim, uma tacinha bem pequena, porque realmente ele é muito adocicado. Você pode acabar enjoando dessa doçura no seu paladar. Tanto é que quando você tem whiskies que tem envelhecimento em barris PX, você já tem uma expectativa que ele tenha uma doçura bem significativa nos sabores. Bom, gente, depois de explicar tudo isso, eu vou dar a introdução no nosso whisky que a gente vai estar falando hoje, que é um whisky que é envelhecido em barris Pedro Ximénez, PX e Sherry Oloroso. Qual que eu estou falando?